Vamos aplaudir o Senhor. Ministrar a palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. Boa noite, queridos e queridas de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Na verdade, tudo que o pastor Vladimir falou aqui tem a ver com o que nós queremos ministrar nessa noite sobre as nossas vidas. O tema da mensagem é disponível para o reino. Então, tudo que foi dito aqui agora pelo pastor Vladimir, a conferência live que está se aproximando, tem a ver com o que nós queremos ministrar nessa noite. Antes de mais nada, eu quero dizer que é uma alegria imensa, um prazer imensurável poder estar aqui nessa noite ministrando algo da parte de Deus para nossas vidas. Quero te convidar, em nome de Jesus, para que abra a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, versículo 1 ao 15. Disponível para o reino. O Adão e o Daniel, ali na transmissão do culto, né, é algo interessante até para se falar. O fato de você estar disponível para o reino tem a ver com a nossa necessidade de transmitirmos o Arena. Porque quando se iniciou as transmissões de culto, só tínhamos o Claudinho. E o Claudinho vinha para cá, foi na época da quarentena, vinha para cá, às vezes na sexta-feira à noite, só saía daqui no sábado, 9 horas da noite, gravando várias coisas, dava errado, aprendendo, né? Aquele método científico da experimentação. Então ficava aqui todo mundo, vinha vários pastores para cá, e ele ficava aqui se esforçando, dando no máximo, desenvolveu todo esse sistema, até que nós tivemos a nossa primeira transmissão do culto da Filadélfia, que foi uma benção, foi maravilhosa, e de lá para cá, acabou a quarentena, retornamos para os cultos presenciais, e com uma nova proposta de transmitir os cultos. Aí o Arena, nós estávamos fazendo o Arena online ali com celularzinho, na minha casa, na casa do Gustavo, na casa do Rodrigo Esteves, cada dia a gente ia fazendo num lugar, e depois veio o desafio de transmitir o Arena presencial. Porém, o Carlinhos já estava sobrecarregado. Aí nós começamos a orar, e veio a proposta, poxa, se nós tivéssemos alguém do Alive, alguém dos jovens ali, para poder aprender com o Claudinho, e começar a transmitir o Arena. Aí lancei a proposta lá no grupo do NAU, de imediato o Adão e o Daniel Magalhães, eles se prontificaram, pastor, estamos aí. Aí vocês devem ter visto muitas vezes, né? Eles ficavam os dois, um de cada lado do Claudinho aqui no culto de domingo, em pé de castigo ali, aprendendo tudo que ele foi fazendo. Eles estão aí, ó. Começaram a transmitir no Arena, e hoje em dia eles transmitem culto de domingo, hoje em dia eles dominam aquilo ali, com a mesma maestria que o Claudinho. Isso é estar disponível para o reino, amém? E essa mensagem, na verdade, ela surgiu, ela nasceu, esse tema, pelo menos, no meu coração, quando nós estávamos pensando se faríamos ou não a conferência live esse ano, devido a toda a situação, quarentena, pandemia, a dificuldade, a incerteza do que ia acontecer, a dificuldade de trazer amigos, né, pregadores, cantores, bandas de fora, e nós estávamos com essa preocupação toda, e teve um momento que nós falamos assim, não iremos fazer a conferência esse ano. Aí veio aquele período em que o Adão, sempre o Adão, né, esse menino tem tudo, o Adão e o Mateus foram desafiados, ficaram sabendo a respeito da missão Sem Fronteiras, aquela missão que eles foram lá para o Maranhão, e nesse período eu fui lá conhecer o chefe da base missionária, né, o pastor responsável pela base missionária, tomei um café da manhã com ele, conversando com ele, e mencionei que nós estávamos pensando se iríamos ou não fazer a conferência, e era quase certo que não faríamos. Aí ele entregou algo de Deus para a minha vida e para a vida dos pastores, né, do Alive. Ele falou: pastor,
vocês precisam fazer, vocês devem fazer essa conferência sim, porque as pessoas estão sedentas de Deus. As pessoas estão sedentas da palavra de Deus. Então, se vocês fizerem a conferência, pode ter certeza que elas irão aprender a respeito de Deus. As pessoas querem isso. Então, abra a porta da igreja, faça a conferência. E eu vim com aquilo queimando no meu coração. E ele citou nesse tema. Ele citou uma frase que eu vou mencionar ela mais à frente aqui, a respeito da disponibilidade. Ele falou: vocês só precisam estar disponíveis para o reino. E o resto o Espírito Santo faz. Falei: oh, glória. Aí vim, falei com o pastor Elcio, com a pastora Simone. Aí Deus ministrou de fato no nosso coração. Nós estamos aí há poucos dias da nossa conferência. Eu tenho certeza que você será impactado de uma forma que você não imaginava ser possível. Quem achou diz amém? 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 ao 15, diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar de costume do sacerdote Eli, não, peraí, eu acho que eu me perdi aqui. Ah, tá, vamos lá, então de novo, perdão, irmãos, é que essas letrinhas estão pequenas demais aqui, meu Deus. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, que tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. Repetindo: e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai, deita-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor a Eli, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e a cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. 15. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te adoramos por tudo que aconteceu até aqui nesta reunião. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue falando conosco, através da Tua palavra, que o Senhor libere uma palavra gerada do Teu coração, Senhor, para abençoar as nossas vidas, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, eu passei um tempo pensando a respeito de qual texto conseguiria colocar dentro deste tema, disponível para o reino.
Aí fui para alguns textos na Bíblia e o Senhor me trouxe, conversava com o pastor Luciano pelo WhatsApp ali no momento. Cara, eu estou em Lucas, meu Deus, rapaz, agora eu estou em Juízes, rapaz, ora, me ajuda aí. E o Senhor me trouxe até Samuel. E eu quero usar esse texto como pano de fundo para algo que Deus colocou, que tem queimado no meu coração nos últimos dias, a respeito de ser disponível para o reino de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que Israel foi criado para representar o reino de Deus na terra. Israel, a nação de Israel, ela foi criada quando Deus usou Moisés para tirar Israel do Egito, aquele período no deserto. Depois eles conquistaram a terra de Canaã, e ali eles foram estabelecidos como uma nação. Eles foram criados por um único motivo, para representar o reino de Deus na terra. Porque Israel era uma nação que era diferente de todas as outras daquela época, pois ela possuía um código civil, um código moral e um código religioso que era totalmente diferente das outras nações. Naquela época, o politeísmo era muito comum. Israel era uma nação diferente, porque ela só tinha um único Deus. Enquanto as outras nações adoravam centenas, às vezes milhares de deuses, como os Baalins. Quando você vê na Bíblia falando Baal, você precisa estudar para descobrir de qual Baal de fato a Bíblia está falando, porque eram centenas de Baals. Eram os Baalins, era o culto aos Baals, não era só um, eram diversos Baals, né? E o próprio Egito, eram dezenas, centenas de deuses. E Israel surge agora com uma proposta diferente, com uma visão religiosa diferente, de adorar apenas um único Deus. Um Deus que era sem face, um Deus que era sem cor, um Deus que não habitava, que não morava em templo feito por mãos humanas, um Deus que morava acima de tudo e de todos, e que todas as coisas estavam debaixo do controle das suas poderosas mãos. Olha que coisa tremenda, olha que coisa maravilhosa era Israel. O Código Civil de Israel, o Código de Lei de Israel, ele norteava o direito do homem, o direito do pobre, o direito do rico, o direito de todos. Quando você para ler o livro de Números, de Levíticos, você para olhar e fala, cara, Deus pensou em tudo. Deus pensou em tudo. Deus pensou se alguém fosse dar volta em outro. O cara compra um celular e não paga. E Deus pensou nisso. Lá estava estabelecido no Código de Lei de Israel como agir diante de uma situação em que alguém defraudava o outro, defraudava o seu próximo. E tinha um Código de Lei moral, que era os 10 mandamentos, que tratava desde o relacionamento do homem para com o homem, como também do relacionamento do homem para com o seu Deus. Então Israel foi criada para representar, e mais do que isso, Israel foi criado para ser o modelo de Deus para a humanidade, para as nações daquela localidade, e posteriormente ser uma carta viva para as gerações futuras. Ou seja, Deus estava usando Israel como um modelo, como um protótipo, para que de fato se cumprisse aquilo que o Senhor falou a Abraão, dizendo que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porém, ao longo dos anos, Israel foi fracassando nesse propósito estabelecido por Deus. E quando nós encontramos aqui esse período que nós lemos de 1 Samuel, capítulo 3, Israel já tinha passado pelo governo de Deus, através de Moisés, através de Josué, através dos juízes, lá do livro de Juízes, e entramos agora no período do último governo teocrático, ou penúltimo, melhor dizendo, governo teocrático, governo de Deus através dos juízes. Os juízes foi um tempo em que Deus governou Israel através de homens que ele levantava, que ele estabelecia, e alguns desses governos, desses juízes, eles eram regionais e outros eram nacionais, governavam Israel a título de nação, enquanto outros governavam
o bairro de Santa Rita, que tinha lá, o outro governava o bairro ali do Corumbá, o outro governava, sei lá, Belfor Roxo, mas tinha os juízes como Eli, que governava toda a nação. E Eli foi o penúltimo desses juízes. E a casa de Eli, ela fracassou no seu propósito. Nós encontramos esse período triste, esse período miserável, em que a Bíblia diz que nos dias de Eli, a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. Era um tempo em que não havia profecia, era um tempo em que não havia manifestação da palavra de Deus através da boca de um profeta. Era uma época de apostasia. Israel estava se apostatando da fé, se apostatando de Deus, se perdendo. E os filhos de Eli eram repreensíveis, eram homens de Belial. Então agora Deus precisou intervir. Deus precisou intervir, Deus precisou, de alguma forma, mover o mundo espiritual, mover o mundo físico, para que a nação que Ele criou, para ser a representação do reino de Deus na terra, não perdesse totalmente o seu propósito. Amém ou não amém? Entenderam até aí? Senão é muita coisa para eu repetir, amado. Oh, meu Deus. Mas vamos seguir então. Então Deus resolve intervir. Deus resolve chamar o menino Samuel. E por que o Espírito Santo me trouxe para esse texto? Quando eu li, eu compreendi que todas as vezes em que Deus o chamava, e ele achava que era Eli, ele dizia: eis-me aqui. Cara, parecia que Eli estava de brincadeira com ele, né? Talvez se fosse eu, na idade dele, na segunda vez eu já não iria. Pô, esse cara acabei de ir lá, ele falou que não é nada, me mandou vir para cá de novo. Ah, não vou mais não. Talvez se fosse o Maicão, na segunda vez ele ainda iria. Mas na terceira, não, deixa Samuel, Eli deve estar caducando já, deixa ele lá, o cara deve estar sonhando comigo. Olha só, o cara me bota para trabalhar o dia inteiro, estou cansado de faxinar esse templo, é o dia inteiro trabalhando, e ele me dá ordem o dia inteiro, e à noite ainda sonha comigo, sonha que está me dando ordem, então eu não vou. Mas não, cara, todas as vezes ele falou: eis-me aqui. E quando você diz para alguém o eis-me aqui, você está dizendo para essa pessoa que você está disponível para o que ela precisa. Lembra de Maria? Quando o anjo Gabriel, um dos textos que eu passei, quando o anjo Gabriel apareceu para ela e falou que Deus tinha um propósito, algo sinistro para manifestar, e ao mesmo tempo maravilhoso para manifestar na vida de Maria, o que ela diz: Senhor, eis-me aqui, que se cumpra em mim a vontade do Senhor. Isso é estar disponível. Então Deus precisou intervir, Deus precisou então chamar Samuel. Agora eu quero que você fique aí um pouco pensando em Samuel, porque agora é o tempo da gente entender uma outra questão que eu estou falando desde o início. Na verdade é só relembrar, porque eu sei que você já sabe, é a respeito do reino de Deus. Eu falei agora há pouco que Israel foi criado para representar o reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? É algo que se tornou comum, né? Cantamos hoje aqui: seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. São tantas músicas que a gente canta a respeito do reino de Deus. Se tornou uma palavra comum nos últimos 10 anos de história da igreja, no mundo, não apenas no Brasil. Não pensa que é um fenômeno nacional. Não, isso se tornou um fenômeno mundial. Se pregar, se falar, se cantar a respeito do reino de Deus. De 10, 15 anos para cá, todo mundo fala a respeito do reino de Deus. Mas o que é de fato o reino de Deus? Então eu vou explicar rapidamente aqui. O reino de Deus é a junção, ou melhor, é a intervenção, ou ainda é a influência do céu. Cultura, arte, leis, ética, literatura, costume,
linguagens, e etc, etc, e etc, na terra. Entendeu? Vou repetir. O reino de Deus, e a gente às vezes leva para algo muito místico o reino de Deus, mas o reino de Deus nada mais é quando os céus intervêm na terra. Quando os céus influenciam a terra com, vamos lá que eu anotei aqui para eu não me perder, com cultura, arte, leis, ética, literatura, costumes e linguagens. Quando você vê que a palavra de Deus começa a ser ministrada em determinado local, quando você vê que um grupo de pessoas que amam a palavra de Deus começam a se relacionar com uma determinada época, com um determinado grupo de pessoas, com uma determinada região, você começa a perceber mudanças nessa época, nessas pessoas e nessa região. Entende isso? A arte começa a ser voltada para as coisas do céu. É só você olhar para o tempo da Renascença, lá atrás. Tudo que era arte era a respeito de coisas da Bíblia. Foi a época em que Michelangelo esculpiu a estátua de Davi. Foi a época que Da Vinci pintou tantas e tantas coisas. Foi a época que tanta coisa maravilhosa de arte espalhada pelo mundo hoje surgiu. Era uma época em que a palavra de Deus começou a ser propagada pelas pessoas, porque antes era só pelos padres, era só pelo clero, mas agora os comuns começaram a ter acesso à palavra de Deus, começaram a ter acesso à Bíblia, e essa cultura dos céus, a primeira coisa que influenciou foi a arte. Foi uma transformação cultural que o mundo passou a viver. A partir daí começaram a surgir as canções. Castelo Forte é o nosso Deus, é de lá de 1500 e alguma coisa, né? 1400 e pouco, 1500 e alguma coisa. Castelo Forte é nosso Deus, Deus poderoso e grande rei. Caramba, ó, posso cantar no coral essa música. É, moleque. Entende? Então, quando o reino de Deus começa a influenciar, a mudança começa a ser percebida. As pessoas deixam de fazer as coisas que elas faziam. E às vezes não é necessário que alguém diga: olha, o que você está fazendo é errado. Não, o simples fato da palavra de Deus começar a se encontrar com as pessoas, começa a gerar um incômodo no coração das pessoas. E a Bíblia diz que aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. E às vezes não é necessário que se diga: isso é errado, não. A simples exposição da palavra de Deus. Lutero certa vez falou que apenas a explanação do livro de Romanos seria suficiente para salvar o mundo inteiro. Às vezes você não precisa dizer para alguém que ela está errada, você só precisa apresentar a palavra de Deus para ela, porque nada no mundo é mais poderoso para transformar as pessoas do que a palavra de Deus. Por isso que a humanidade hoje chegou a um nível de querer mudar a palavra de Deus, porque sabe que nada podemos contra a palavra, senão pela palavra. É claro que o versículo mesmo é a verdade, mas a verdade é a Bíblia. Amém ou não amém? Então isso é o reino de Deus. Por exemplo, nós estamos aqui, e esse lugar é o reino de Deus. Que isso, pastor Jorginho? Eu pensei que era a Igreja Batista Nova Filadélfia. E é o reino de Deus, porque neste momento em que nós estamos aqui, o reino dos céus, a cultura dos céus, a arte dos céus, a maneira de falar dos céus está influenciando as nossas vidas. Você já percebeu que as pessoas aceitam Jesus, vêm para a igreja, sem que ninguém precise dizer: ela para de xingar palavrão? Por quê? Porque ela começa a ter contato com o reino de Deus. Então,
esse foi o sonho de Deus, quando Ele criou a nação de Israel, fazer com que Israel vivesse completamente imerso dentro da cultura dos céus, e manifestando o reino de Deus, o reino dos céus na terra, e influenciando as outras nações. Logo, as outras nações deixariam de adorar os seus milhares de deuses e adorariam apenas o Senhor. Logo, as nações deixariam de sacrificar crianças e pessoas. Logo, as nações deixariam de praticar a prostituição e iriam viver de forma que agradasse o coração de Deus. Compreenderam? Aí vem a grande questão. A única forma do reino de Deus ser manifesto ou ser estabelecido é através de pessoas que estejam dispostas a trabalhar para que isso aconteça. Meu Deus, você merecia um glória a Deus, irmão. Vou repetir. A única forma do reino de Deus se manifestar ou ser estabelecido é através de pessoas que estejam dispostas a trabalhar para que isso aconteça. Enquanto alguém não estiver disposto a manifestar o reino de Deus, enquanto alguém não estiver disposto a estabelecer o reino de Deus, nada acontece. Alguém precisa dar o primeiro passo. Meu Deus. Exemplo, Esdras. Exemplo, Neemias. Exemplo, Moisés, Elias e tantos outros. Poderia passar o resto da mensagem aqui só citando homens e mulheres que resolveram dar a sua vida, que resolveram lutar em prol da causa do reino de Deus, que apesar do risco de muitas vezes serem perseguidos, perderem a sua vida, eles lutaram para estabelecer o reino de Deus. Exemplo claro disso foi Moisés. Olha tudo que ele fez para estabelecer a nação de Israel. Um outro exemplo claro disso que nós podemos citar é Neemias. Neemias estava de boa, vivendo no palácio real, fechamento com o rei. Ele deixou tudo e foi para Jerusalém para estabelecer o reino de Deus. Então precisa que alguém entenda isso. Precisa que alguém desperte e fale: as coisas não podem continuar acontecendo da maneira que estão. As pessoas não podem continuar se prostituindo da maneira que estão. As crianças, os nossos filhos não podem continuar sendo tão defraudados da forma que estão sendo, tão violentadas da forma que estão sendo. Alguém precisa olhar e sentir a dor pela pessoa que está morrendo sem ouvir de Jesus. Alguém precisa se incomodar com a miséria humana. E quando eu falo da miséria humana, eu falo do homem sendo completamente escravizado pelo pecado, pelo diabo. Alguém precisa olhar e dizer: essa pessoa não foi criada dessa forma. Eu preciso permitir que Deus use a minha vida para estabelecer essa pessoa para a função, para a forma que primeiro ela foi criada, que é a imagem e semelhança de Deus. Alguém precisa olhar e entender isso, porque enquanto ninguém entende isso, nada acontece. Enquanto alguém não se coloca como agente de milagres, como cantou o André Valadão um tempo atrás, como um agente de milagre, o milagre não acontece. Lembra daquela pregação do pastor, que o pessoal abriu aqui, e o rapaz desceu lá de cima, representando o doente, o paralítico, nem lembro mais, meu Deus. Se aqueles 4 amigos não sentissem a dor daquele homem, e destelhassem a casa de Jesus, deram um prejuízo a Jesus ainda, para descer o seu amigo pelo telhado, nada teria acontecido. É só lembrar do paralítico do tanque de Betesda. Quantos anos aquele camarada ficou deitado lá esperando que alguém jogasse ele na água?
Ninguém, cara. Ele fala, todas as vezes que o anjo vem, move a água, entra alguém antes de mim. Porque ele não teve um amigo, não teve um parente, não teve um servo de Deus que olhasse para a dor daquele homem e falasse: Deus não o criou dessa forma. Eu preciso ser o agente de milagre. Eu preciso ser usado por Deus para estabelecer o reino de Deus na vida dessa pessoa. Você entende isso? Alguém precisa sentir a dor do casal que está quase se divorciando, que está em pé de guerra, e entrar como uma intervenção de Deus, com uma palavra de vida, com a palavra dos céus. Porque enquanto isso não acontecer, enquanto essa pessoa, ou uma pessoa, melhor dizendo, não compreender isso, nada acontece. Agora vem uma questão que eu preciso considerar nessa noite. O problema é que quando olhamos para essas referências que eu dei, né? Esdras, Neemias, Moisés, Elias e tantos outros, nós vemos tudo de forma tão grande e tão distante. Nós olhamos para esses personagens e nós pensamos assim: cara, eles são demais, eles são maravilhosos demais. Aí nós acabamos fazendo comparação, e essa comparação ela é distorcida. Essa comparação, ela é muitas das vezes, 99% das vezes, ela é distorcida pelo complexo de inferioridade que cada vez mais está presente na nossa geração. Cada vez mais os consultórios de psicólogos, de psicanalistas, estão repletos de pessoas chegando, sentando e falando: olha, eu acho que eu não sou ninguém, eu acho que eu nasci para não ser ninguém, eu acho que eu nasci para as coisas nunca acontecerem comigo, nada nunca vai dar certo. Então nós acabamos olhando para a necessidade humana, para a necessidade de estabelecer o reino de Deus com a nossa ótica distorcida, e nós nos sentimos incapazes e impossibilitados de viver os propósitos de Deus para nossas vidas. Então nós olhamos para nós mesmos, não encontramos nada em nós, nenhum dom. Repete comigo: nenhum dom. De máscara, mas pode ser um pouquinho melhor, né? Nenhum dom que possa ser usado por Deus para estabelecer o reino de Deus. Pergunto eu, quem nunca sentiu assim? Eu já. E aqui eu quero abrir mais um parêntese rapidinho para falar de novo da conferência. A conferência desse ano nós iremos trabalhar os dons redentivos. A Bíblia traz 3 listagens a respeito dos dons: os dons de governos, os dons espirituais e os dons redentivos. E a nossa conferência nós estaremos imersos nesses dons, os dons redentivos. Então você não pode ficar de fora da conferência live. Você precisa estar com dificuldade de se inscrever? Procure a Mariana, procura o Adão, me procura qualquer irmão aí na igreja. Fala: irmão, você já se inscreveu? Conseguiu? Se não, fala: não, então vamos procurar nós dois alguém que tenha conseguido fazer a inscrição para nos ajudar. Mas você não pode ficar de fora. Pastor, quanto que é? Cara, 1 quilo de alimento não perecível. Você precisa, porque deixa eu te falar uma coisa, como eu acabei de dizer, às vezes nós olhamos para nós mesmos e falamos: não temos um dom. Mas eu quero te dizer que na verdade você tem mais de um. Você tem mais de 2. E quando você responder o questionário que nós estamos disponibilizando, quando você se inscreve, você vai perceber que você tem no mínimo 4 dons, que você não sabia, que você nunca usou, mas que Deus está esperando com grande expectativa para usar na sua vida. Amém ou não amém? Eu quero dizer mais. A Bíblia diz que a natureza, a criação de Deus, aguarda com grande expectativa a manifestação desses dons em você. Porque quando a Bíblia fala assim, a manifestação dos filhos de Deus, tá, eu sou filho de Deus, e aí? Na verdade, o que a Bíblia está dizendo é que a criação, a natureza, aguarda com grande expectativa que eu e você manifestamos em nós
a cultura do reino de Deus, os dons que Deus entregou aos santos para a manutenção do corpo de Cristo, para exortação do homem. E exortação não é castigar, exortação é encorajar, e também para a salvação dos perdidos. Amém? Então vamos avançar aqui, queridos. Segundo ponto, o mito dos chamados por Deus. Existe um mito, eu quero hoje desconstruir um pouco desses mitos. Existe um mito que é meio que uma barreira para muita gente se envolver ou se entregar na causa do reino de Deus. Se a nossa visão for a partir de nossas capacidades e forças próprias, já estaremos nos predeterminando para um possível fracasso. Precisamos tomar consciência de que Deus acredita e confia em nós, amém? Vou repetir, precisamos tomar consciência de que Deus acredita e confia em nós, mais do que nós mesmos. Deus acredita em você mais do que você acredita em você. Que loucura, né, cara? Deus acredita em mim mais do que eu mesmo acredito em mim, cara. E Ele aguarda e nos prepara o melhor, e a Bíblia quem diz não sou eu. Confiando nisso, nós precisamos ir adiante. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. O problema é que ao longo dos anos nós nos acostumamos a dizer esse versículo só a metade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus. E aí? O versículo todo é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, quando você entende isso e você resolve manifestar o reino de Deus na terra, cara, então todas as coisas começam a cooperar a favor da sua vida. Deus começa a cada momento, a cada dia, a cada segundo, a cada instante te usar. Ele começa a te esforçar, Ele começa a te preparar, Ele começa a te capacitar segundo o seu propósito. Então vamos lá, vou derrubar ou desconstruir alguns mitos que ao longo dos anos nós construímos e que impede muitas vezes que eu e você consigamos fazer aquilo que Deus espera de nós. Primeiro, Deus chama os melhores e de boa família. É o primeiro mito ou a primeira teoria. Deus chama os melhores e os de boa família. Refutação. Eu quero refutar isso nessa noite com a vida de Jefité. Jefité era filho de uma prostituta e homens levianos o seguiam. A história de Jefité está em Juízes 11, depois você pode ler. E foi Jefité que Deus escolheu como juiz para livrar Israel, para julgar Israel. Então, essa teoria, esse mito de que Deus escolhe os melhores e de boa família, é mentira. Deus não está nem aí para quem é o seu pai. Deus não está nem aí para quem foi sua mãe. Seu pai e sua mãe pode ter sido a pior pessoa do mundo. Deus trata com você. Deus opera através da sua vida. É só olhar para Jefité. Segundo, Deus chama os grandes. Esse mito que não, Deus só chama gente grande. Refutação. Gideão era o menor de sua casa e a casa do seu pai era a mais pobre da tribo de Manassés. Deus não está nem aí, cara, para quem você é, para o que você tem. Deus está para a sua disponibilidade em ser usado por Ele. Deus não interessa se você anda de busão ou de carro zero, se você usa sapato de couro ou anda de havaiana. Deus não está nem aí se você usa roupa italiana ou se você compra na City Call. Deus quer saber como é que está o seu coração e a sua disponibilidade para queimar na presença dEle. Glória a Deus.
Terceiro, Deus chama apenas os filhos de pais já estabelecidos. O que eu quero dizer, Deus chama filho de pastores, Deus chama filho de profetas, Deus chama filhos de músicos, Deus chama filho... Quem te enganou? Refutação. Amós não era profeta ou filho de profeta, ele era boiadeiro e agricultor, e Deus o estabeleceu como profeta. Deus não está nem aí, cara. Se o que teu pai é, se teu pai é pastor, é macumbeiro, Deus olha para você e ele te levanta, te tira de trás da malhada e te lança para as nações e diz: tu és meu, eu te gerei, e as nações eu te dei por profeta. Oh, alabachurianda, ele provas. Alabanduricantuída, prova, alabachurianda lá. Quarto, e caminho para o final, Deus chama os capacitados. Refutação, Jesus chamou pescador rude, irmãos que era neura, cobrador de imposto e até cético. Choquei você? Pedro era rude, igual uma pedra, meu irmão. Quem se esbarrava nele se quebrava, se machucava, porque o cara era duro. Tiago e João, eles eram tão neuras, tão problemáticos, que Jesus os chama de filho do trovão, filhos do Boanerges. E vez em quando eles escoravam Jesus na parede e falavam: Senhor, nós dois seremos os melhores no teu reino. E Jesus falava: quem a gente falou? Quer ser o maior no meu reino? É o menor aqui, cara. Se você não conseguir ser o menor, não vai ser o maior no meu reino. Mas foi eles que Jesus chamou. Deus chamou o cobrador de imposto. Sabe o que era cobrador de imposto no tempo de Jesus? Era alguém tão mal visto quanto o agiota. Meu Deus! Era alguém tão mal visto, Senhor, me perdoe pelo que eu vou falar, como os deputados de Brasília, como os políticos de hoje. Mas Jesus chamou Mateus, também chamado Levi, cara, cético. Você conhece alguém hoje que é mais cético do que Tomé, que só acredita vendo? Mas Jesus chamou esse cara. Refutação, cara, Deus não está nem aí para o que falam de você, Deus não está nem aí para o tipo de rótulo que colocaram em você, Deus não está nem aí para que tipo de estigma te marcaram. Deus está disposto, cara, a caminhar contigo, a andar contigo, a te ensinar, a repartir o pão para você, a lavar os teus pés. Oh, querido, Deus está disposto a passar tempo contigo, até que você alcance a estatura de varão perfeito, até que você deixe de ser discípulo e se torne apóstolo. Deus olha para você, não pelo que falam, mas por aquilo que o teu coração se dispõe diante dele. Oh, glória a Deus. Agora, então, quem são aqueles que Deus chama? Para a gente terminar, deixa eu te falar, cara, o último tempo dessa mensagem é: então quem são os que Deus chama? Pastor Jorginho, então quem são os que Deus chama? Cara, primeiro, Deus chama os improváveis. Deus chama os improváveis. Deixa eu falar uma coisa para você sobre Davi, que talvez você não saiba. Davi era músico, Davi era poeta, Davi era profeta, Davi era pastor de ovelhas, mas Davi nunca foi guerreiro. E foi ele que Deus chamou o pai lá a encarar um cara de quase 4 metros de altura, meu irmão. O mais provável era Saul, que era o homem mais alto de Israel, segundo a Bíblia. Saul era um palmo mais alto do que o homem mais alto de Israel. Era rei, tinha uma armadura de rei. Mas Deus chamou um menino, cara, ruivo, que quando Golias olhou para ele e falou: não é ele. Oh, eu sou algum cachorro, vocês estão de brincadeira comigo. Me mandaram um menino. Mas foi ele que Deus usou.
Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Você pode se achar o mais improvável aqui. Você pode se achar o mais improvável de Santa Rita, o mais improvável de Nova Iguaçu. Você pode se achar o mais improvável da tua escola, da tua faculdade. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus olha para você, Deus vê alguém que Ele criou para ser mais que um vencedor, para ser um profeta, para ser alguém que levanta a bandeira do seu nome, para ser alguém que derrota gigantes, que fecha a boca do leão, para ser alguém aonde vai implantar o reino de Deus. Cara, eu costumo dizer que quando eu nasci, Deus olhou e falou assim: ali nasceu o cara. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não posso aceitar ser menos do que aquilo que Deus falou. Eu quero dizer para você que quando você nasceu, Deus falou: ali nasceu um adorador, ali nasceu uma adoradora, ali nasceu um campeão, ali nasceu um mais que um vencedor. Você não pode aceitar ser menos do que o que Deus falou a teu respeito. Você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. Você não pode aceitar ser menos do que isso. Você é feitura das mãos do Criador. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você foi criado para manifestar o reino de Deus, a cultura dos céus na cultura humana. Você não pode aceitar ser menos do que isso. Agora segura essa. Deus chama os minimamente preparados, porém totalmente disponíveis. Repete comigo: minimamente preparado. Pode ser melhor. Minimamente preparado, totalmente disponíveis. Você está disponível, querido. Você está disponível, meu amado. Talvez você olhe e diga: eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei profetizar, eu não sei tocar, eu não sei dar aula, eu não sei fazer tanta coisa. Mano, deixa eu falar uma coisa para você. Quem disse que eu sei? Só Deus sabe como a minha perna treme quando eu subo aqui. Eu quase chorei para o pastor Luciano, falando: pastor, me ajuda a preparar essa mensagem, que eu não estou conseguindo achar os textos. Já corri toda a Bíblia e não consegui ainda embasar, contextualizar. Cara, mas o Espírito Santo me levou lá para 1 Samuel. Não é com a força humana, não é com o agir do homem, é com o manifestar dos céus, é com o manifestar do reino de Deus, é com a poderosa mão do Todo-Poderoso na vida do homem. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, em toda a Bíblia e em toda a história humana, deu mais prioridade a quem estava disponível do que a quem tinha habilidade. Os habilidosos, se não estiverem disponíveis, não servem para Deus. Mas aqueles que não sabem fazer nada, cara, a Bíblia diz: quando Deus estava para criar, o tabernáculo, a arca da aliança, Deus chama Moisés e falou: olha, eu coloquei o meu espírito. Agora eu não lembro o nome do rapaz, é muito difícil. Bezalel, é isso? Me ajudem aí, né? Bezalel? O artesão? Bezalel, meu Deus, obrigado, irmã. Bezalel, o artesão, que até Deus derramar do seu espírito sobre ele, ele não sabia nem desenhar. O Wilson, vocês lembram do Wilson? Wilson, aquela bolinha com o cabelinho em cima, o rostinho, sabe? Mas aí Deus derramou o seu espírito sobre Bezalel. Cara, eu lembro de uma canção quando eu era criança que dizia: se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu toco como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu prego como Davi. Cara, tudo é por Deus, tudo é a partir do Espírito de Deus. Só basta quando Deus falar: Jorge, eu dizer: eis-me aqui, estou disponível, totalmente disponível. Fique de pé em nome de Jesus. E eu quero fechar
Ministério de louvor pode vir. Oh, alabachurianda, lepromas. Pastor, porque eu preciso ser disponível. Além de tudo que eu falei, além da necessidade de manifestar, além da necessidade de implantar o reino de Deus, a cultura do reino de Deus na terra, ainda tem algo que eu quero fechar com essa frase nessa noite. Só uma geração disponível pode gerar outra geração disponível. Você entende isso? Só um coração disponível pode gerar outro coração disponível. Só alguém disposto a se doar é capaz de gerar um doador. Só alguém disposto a profetizar é capaz de gerar um profeta. Só alguém disposto a ensinar é capaz de gerar um mestre. Oh, alabachuriandas. Só alguém disposto a exercer misericórdia pode gerar um coração misericordioso, príncipe. Só alguém disposto a multiplicar pode gerar outras células. Amém? Nós vamos cantar essa canção. E eu quero orar por você nessa noite. Você que entende que é tempo de manifestar o reino de Deus sobre o Brasil. É tempo de manifestar o reino de Deus sobre a sua rua, sobre a sua quadra, sobre a sua cidade, sobre a sua escola, faculdade. Você que entende que está disponível, ainda que você não saiba fazer nada, mas você está disponível para que Deus te use. Eu quero te convidar, enquanto nós cantamos essa canção, eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você nessa noite. Sonda-me, Senhor. De ti, nós declaramos, Senhor, que não sabemos fazer nada, não somos capazes de nada de nós mesmos, Senhor, Pai, mas nós cremos, ó Pai, que se o Teu Espírito se mover em nós, então nós seremos capazes de saltar muralhas, Senhor. Oh Deus, nós pegaremos as serpentes e elas não nos farão mal algum. Oh Senhor, nós expulsaremos os demônios, nós curaremos os enfermos, Senhor. Oh Deus, e levaremos a palavra de salvação aonde houver alguém cativo, aonde houver alguém escravizado. Deus, então te rogamos nessa noite, em nome de Jesus, pega o nosso coração, porque nós estamos disponíveis para o Teu reino, estamos totalmente disponíveis para queimar, ó Deus, para que o Senhor use a nossa vida, para que a nossa vida seja queimada, Senhor, na fogueira do Teu amor. Deus, nós queremos tomar o banho do Teu amor, nós queremos estar imersos no Teu amor, nós queremos
bairro Botafogo. Seja disponível e queime na presença do Senhor. Dê um aplauso ao Senhor. Diga graças a Deus. Diga aleluia. Amém. Glória a Deus.